Eu trabalhei como coveiro por muitos anos e sempre achei que já tinha visto de tudo em um cemitério. Mas uma noite, durante minha ronda, encontrei uma garotinha caminhando sozinha entre os túmulos. Ela parecia perdida, assustada, e dizia que estava procurando o próprio túmulo. O problema é que quando eu finalmente descobri a verdade sobre aquela menina, eu percebi que talvez nunca devesse ter aceitado trabalhar naquele lugar. Isso aconteceu em 1979, quando eu trabalhava como coveiro em um pequeno cemitério da minha cidade. Naquele ano, a prefeitura decidiu fechar o lugar e construir um novo cemitério em outra área. O problema é que ninguém do antigo foi reaproveitado. De um dia para o outro, eu estava desempregado. Ser coveiro era a única profissão que eu realmente sabia fazer. Eu já estava acostumado com o silêncio dos túmulos, com a terra fria nas mãos e com as histórias que sempre circulam nesses lugares. Então resolvi tentar a sorte em uma cidade vizinha. Por coincidência, ou talvez destino, o cemitério da cidade estava procurando um novo coveiro. O antigo funcionário tinha pedido demissão recentemente, mas ninguém quis explicar exatamente o motivo. Achei aquilo estranho, mas eu precisava do emprego. Depois de uma conversa rápida com o administrador do cemitério, ele me contratou na hora. Como eu era de outra cidade, também me ofereceram uma pequena casa para morar ali perto do cemitério. Era simples, mas suficiente para passar as noites entre um turno e outro. O único problema era que eu ficaria longe da minha esposa e dos meus 2 filhos. Mesmo assim, aceitei. Combinei com o administrador que teria 2 folgas seguidas por semana para poder voltar para casa e ficar com minha família. Minha esposa não gostou muito da ideia de eu trabalhar em um cemitério em outra cidade, ainda mais no turno da noite, mas prometi a ela que seria algo temporário. Minha rotina começou quase imediatamente. De segunda a sexta, eu trabalhava das 7 da noite até as 7 da manhã. As madrugadas eram, na maioria das vezes, tranquilas. Meu trabalho consistia em fazer rondas pelo cemitério, verificar se estava tudo em ordem e garantir que ninguém invadisse o lugar durante a noite. Nos fins de semana, eu voltava para casa e tentava aproveitar ao máximo o tempo com minha família. No começo, a solidão do lugar era o que mais incomodava. Durante o dia, um cemitério pode até parecer silencioso, mas durante a noite, o silêncio tem um peso diferente. O vento passando entre as lápides, o barulho das folhas secas no chão, o latido distante de algum cachorro. Tudo parecia mais intenso na escuridão. Mesmo assim, depois de algumas semanas, eu já estava acostumado com aquela rotina. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Porque foi nessa época que comecei a perceber que algumas coisas naquele cemitério simplesmente não faziam sentido. Algumas semanas se passaram e eu já conhecia bem cada canto daquele cemitério. Foi durante uma dessas rondas noturnas que comecei a perceber que algumas coisas não estavam exatamente como deveriam. Certa noite, enquanto caminhava entre as sepulturas mais antigas, notei algo estranho em um dos túmulos. A tampa de pedra parecia fora do lugar. No começo pensei que poderia ser obra de algum vândalo ou até de ladrões de túmulo. Aquilo infelizmente acontece mais do que as pessoas imaginam. Me aproximei para verificar melhor, mas não havia sinais de arrombamento. A tampa não estava quebrada, nem havia marcas de ferramentas. Parecia que tinha sido removida com cuidado e depois colocada de volta. Aquilo me deixou com uma sensação estranha. Mesmo assim, tentei ignorar e continuei minha ronda. Alguns dias depois, em outra madrugada silenciosa, ouvi algo que me fez parar no meio do caminho. Pareciam sussurros. Vinham da parte mais antiga do cemitério. Eu iluminei o lugar com a lanterna e caminhei até lá, esperando encontrar algum invasor, mas não havia ninguém. O vento estava fraco demais para explicar aquele som. Naquela noite, pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, senti um arrepio percorrer minha espinha. Mesmo assim, continuei tentando agir normalmente. Até que na terceira semana de trabalho, algo aconteceu que eu simplesmente não conseguia explicar. Era uma noite particularmente escura. As nuvens cobriam a lua e quase não havia luz no cemitério. Eu estava fazendo minha ronda habitual quando vi uma silhueta caminhando entre os túmulos. No começo pensei que fosse um adulto, mas quando me aproximei, percebi que era uma garotinha. Ela parecia ter uns 13 anos. Estava andando sozinha entre as sepulturas. Aquilo não fazia sentido nenhum.
O cemitério ficava fechado à noite e ninguém deveria estar ali naquele horário. Me aproximei devagar para não assustá-la. Quando ela me viu, parecia assustada, como se estivesse perdida. Perguntei o que ela estava fazendo ali. Com uma voz baixa, quase sussurrando, ela disse que estava procurando um túmulo. Aquilo me deixou confuso. Uma garota daquela idade, sozinha, no meio de um cemitério, no meio da madrugada. Decidi levá-la até a sede do cemitério para chamar a polícia e tentar encontrar os pais dela. Pedi para que ela se sentasse em um banco perto da porta enquanto eu fazia a ligação. Levei menos de 2 minutos no telefone, mas quando voltei, a garotinha simplesmente não estava mais lá. A polícia chegou ao cemitério poucos minutos depois. Expliquei para eles exatamente o que tinha acontecido. Falei da garota, de como ela parecia perdida e de como simplesmente desapareceu enquanto eu fazia a ligação. Os policiais fizeram uma busca rápida pelo lugar, iluminaram as alamedas, olharam entre os túmulos e até verificaram perto do portão principal, mas não encontraram ninguém. Um deles até comentou que talvez eu estivesse cansado demais e tivesse confundido alguma coisa na escuridão. Aquilo me incomodou. Eu sabia muito bem o que tinha visto. A garota parecia real demais para ser apenas imaginação. Mesmo assim, depois que os policiais foram embora, tentei convencer a mim mesmo de que talvez eu estivesse realmente cansado. Nos dias seguintes, continuei trabalhando normalmente, mas aquela sensação estranha nunca foi embora completamente. Uma semana depois, aconteceu de novo. Eu estava caminhando entre as sepulturas quando vi a mesma silhueta pequena andando no meio dos túmulos. Meu coração disparou na mesma hora. Era ela, a mesma garotinha, a mesma aparência assustada. Dessa vez eu decidi agir diferente. Em vez de levá-la direto para a sede do cemitério ou chamar a polícia, resolvi tentar entender o que estava acontecendo. Me aproximei devagar e perguntei novamente o que ela estava fazendo ali. Ela respondeu exatamente a mesma coisa que da primeira vez. Disse que estava procurando um túmulo. Perguntei então o nome da pessoa que ela queria visitar. Ela respondeu com um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Levei a garota até a sede do cemitério e procurei aquele nome nos registros, mas não encontrei nada. Nenhum enterro com aquele nome. Nenhuma sepultura registrada. Quando voltei para falar com ela, a garota tinha desaparecido novamente. Naquele momento eu comecei a sentir que havia algo muito errado naquele lugar. Aquela garota não podia simplesmente aparecer e desaparecer 2 vezes da mesma forma. Mesmo assim, continuei trabalhando, mas agora eu prestava atenção em cada detalhe durante minhas rondas noturnas. Alguns dias depois, enquanto caminhava pela parte mais antiga do cemitério, vi a garotinha novamente. Dessa vez decidi não interrompê-la, apenas a seguir à distância. Ela caminhava lentamente entre as sepulturas, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Eu sentia um aperto estranho no peito enquanto acompanhava cada passo dela. Depois de alguns minutos, tentei puxar a conversa. Perguntei qual era o nome dela. A garota parou por um instante e respondeu algo que fez um frio percorrer todo o meu corpo. Ela disse que o nome dela era o mesmo nome que estava procurando no túmulo. Aquilo não fazia sentido nenhum. Mesmo assim, continuamos caminhando. Perguntei sobre os pais dela. Ela respondeu que não sabia onde eles estavam e que fazia muito tempo que não os via. A tristeza na voz dela era real. Finalmente ela parou em frente a um túmulo antigo. Era uma sepultura velha, quase esquecida, escondida entre outras lápides mais novas. A garota ficou olhando para o túmulo por alguns segundos e depois virou lentamente para mim. Foi então que ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse que tinha medo de facas. Meu coração acelerou imediatamente. Durante minhas rondas, eu sempre carregava uma faca comigo. Era uma forma de proteção caso algum animal ou invasor aparecesse, mas eu nunca tinha mostrado aquilo para ninguém. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela continuou falando. Com uma voz calma, quase triste, ela disse que tinha sido morta a facadas e que estava enterrada exatamente naquele túmulo.
Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha inteira. Quando olhei novamente para a garota, ela simplesmente não estava mais lá. Por alguns segundos, eu fiquei completamente paralisado. O silêncio do cemitério parecia ainda mais pesado ao meu redor. Eu não conseguia parar de olhar para aquele túmulo antigo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração estava disparado. Uma parte de mim queria acreditar que aquilo tinha sido apenas fruto da minha imaginação, mas outra parte sabia que não. Eu tinha visto aquela garota. Eu tinha ouvido cada palavra que ela disse. Sem pensar duas vezes, voltei rapidamente para a pequena casa onde eu estava morando dentro do cemitério. Tranquei a porta. Naquela noite eu não consegui dormir. Cada pequeno barulho do lado de fora me fazia imaginar que algo estava andando entre as sepulturas novamente. Quando o sol finalmente começou a nascer, senti um pequeno alívio. Assim que amanheceu, fui direto falar com o administrador do cemitério. Expliquei que queria mudar para o turno do dia. Também pedi para não morar mais dentro do cemitério. Não contei todos os detalhes do que tinha acontecido, porque sabia que ele provavelmente pensaria que eu estava ficando louco. Mas para minha surpresa, ele aceitou o pedido imediatamente, sem fazer perguntas. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. Era como se ele já soubesse que trabalhar ali durante a noite não era uma boa ideia. A partir daquele dia, comecei a trabalhar apenas durante o dia. Isso significava dirigir mais de 1h30 todos os dias para chegar ao cemitério. Mas para mim, aquilo ainda era melhor do que passar outra noite naquele lugar. Durante o dia, tudo parecia diferente. O cemitério voltava a parecer apenas um lugar silencioso e tranquilo, como qualquer outro. Mas sempre que eu passava perto daquele túmulo antigo, sentia um arrepio percorrer meu corpo. Era como se algo ali ainda estivesse me observando. Alguns meses depois, um amigo meu me ofereceu um emprego em outro trabalho que ele estava começando. Não pensei duas vezes, aceitei na mesma hora. O novo trabalho era mais perto da minha casa, e pela primeira vez em muito tempo, eu poderia passar todas as noites com minha família. Deixei o emprego no cemitério para trás. Mas até hoje, às vezes me pego pensando naquela garota e no que teria acontecido com ela. Porque no fundo, eu sempre tive a sensação de que aquela história não tinha realmente terminado. Eu trabalhei como coveiro por mais de 20 anos no cemitério da Consolação, em São Paulo. Durante todo esse tempo, eu vi muita coisa estranha. Pessoas visitando túmulos no meio da madrugada, barulhos que ninguém conseguia explicar, até histórias antigas que os funcionários mais velhos juravam serem verdadeiras. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu comigo alguns meses antes de eu pedir demissão. Era um dia comum de trabalho. Eu estava seguindo minha rotina de sempre, cavando novas covas, limpando algumas lápides antigas e fazendo pequenos reparos nas sepulturas mais danificadas. Para muita gente, trabalhar em um cemitério parece algo sombrio, mas para mim sempre foi um lugar tranquilo. O silêncio, a rotina, tudo parecia estranhamente calmo ali. Naquela manhã, recebi uma ordem de serviço para preparar uma nova cova em uma área mais afastada do cemitério. Peguei minha pá e comecei a cavar como fazia há anos. A terra estava úmida e pesada, mas nada fora do normal. Depois de algumas horas de trabalho, minha pá bateu em algo duro. No começo, pensei que fosse apenas uma pedra. Isso acontece bastante quando se cava naquele tipo de terreno. Mas quando comecei a limpar a terra ao redor, percebi que aquilo não era pedra. Era algo muito pior. Enterrado ali, havia um esqueleto. E junto com ele, um vestido de noiva. Por um momento, eu fiquei olhando para aquilo sem saber o que fazer. O vestido estava sujo, rasgado e desbotado pelo tempo. Os restos mortais estavam em péssimo estado, quase se desintegrando ao toque. A terra ao redor indicava que aquele corpo tinha sido enterrado ali há muitos anos. Mas havia algo errado. Aquilo não era uma sepultura oficial. Não havia lápide, não havia identificação. Era simplesmente uma cova rasa, escondida em uma parte isolada do cemitério. A primeira coisa que pensei foi que aquilo podia ser algum crime antigo. Alguém enterrado ali de forma ilegal. Com o coração ainda acelerado, larguei a pá e fui direto até a administração do cemitério. Encontrei meu superior, Cláudio, no escritório. Expliquei exatamente o que tinha encontrado. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei de falar, ele ficou alguns segundos olhando para a mesa, como se estivesse pensando. Então me deu uma ordem que até hoje eu não consegui entender. Ele disse para eu voltar até lá
e enterrar o corpo novamente, mas dessa vez em outro lugar do cemitério, um lugar mais afastado. Perguntei se aquilo realmente era o procedimento correto. Em mais de 20 anos de trabalho, eu nunca tinha visto algo assim acontecer. Cláudio apenas respondeu que eram ordens e que eu deveria seguir. Havia algo na maneira como ele falou aquilo que me deixou profundamente desconfortável. Mesmo assim, eu obedeci. Voltei ao local com um peso estranho no peito. Com cuidado, recolhi os restos mortais e o vestido de noiva, e enterrei tudo novamente em um canto ainda mais isolado do cemitério. Durante todo o processo, eu não conseguia parar de pensar em uma coisa. Quem era aquela mulher? E por que ela tinha sido enterrada ali, daquela forma? Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina normal. Continuei fazendo meu trabalho como sempre fiz, cavando novas covas, limpando lápides, fazendo pequenos reparos nas sepulturas mais antigas, mas a imagem daquele vestido de noiva enterrado na terra não saía da minha cabeça. Algo naquela história simplesmente não parecia certo. Mesmo assim, tentei ignorar a sensação. Até que, alguns dias depois, algo aconteceu. Era uma noite de quinta-feira. O horário de visitas já tinha terminado, e eu estava fechando o portão principal do cemitério. Foi quando percebi algo ao longe. Entre as lápides, havia uma figura parada. No começo, pensei que fosse algum visitante que tinha ficado para trás sem perceber que o cemitério estava fechando. Peguei minha lanterna e caminhei na direção da pessoa. Conforme me aproximava, comecei a perceber alguns detalhes. Era uma mulher. Ela estava parada entre os túmulos, de costas para mim, e vestia um vestido de noiva. Meu corpo inteiro ficou gelado. O vestido estava sujo, rasgado, exatamente como o que eu tinha encontrado enterrado alguns dias antes. A mulher estava com os ombros tremendo levemente, como se estivesse chorando. Me aproximei mais alguns passos e chamei por ela, mas ela não respondeu. Quando cheguei a poucos metros de distância, ela parou de chorar e começou a virar lentamente na minha direção. Quando ela finalmente virou o rosto na minha direção, eu senti meu estômago gelar. A pele dela era extremamente pálida. Os olhos estavam fundos, escuros, e carregavam uma tristeza que eu nunca tinha visto em ninguém. O vestido de noiva estava rasgado em vários pontos, sujo de terra como se tivesse sido arrastado pelo chão. Por alguns segundos eu simplesmente fiquei parado, sem conseguir dizer uma palavra. A mulher me encarava em silêncio. Então, em um piscar de olhos, ela desapareceu. Simplesmente sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar. Fiquei ali parado no meio do cemitério, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração estava disparado. Naquela noite, voltei para casa completamente abalado. Mal consegui dormir. No dia seguinte, assim que cheguei ao trabalho, procurei Cláudio novamente. Contei para ele o que tinha visto, mas a reação dele não foi a que eu esperava. Ele apenas disse que eu devia estar impressionado com a descoberta recente e que minha mente estava pregando peças. Mandou que eu esquecesse aquilo e continuasse trabalhando normalmente. Tentei seguir o conselho dele, mas as aparições não pararam. Nos dias seguintes, eu comecei a ver a noiva novamente, sempre à noite, sempre entre as lápides. Às vezes ela apenas ficava parada, olhando para mim. Outras vezes eu conseguia ouvir o som do choro dela ecoando pelo cemitério. Mesmo sem conseguir vê-la, a cada noite que passava, aquilo ficava mais intenso. E eu começava a perceber uma coisa perturbadora. A noiva parecia estar me procurando. Com o passar das semanas, a presença daquela noiva começou a se tornar impossível de ignorar. Ela aparecia em diferentes partes do cemitério, sempre à noite. Às vezes parada entre as lápides, outras vezes caminhando lentamente entre os túmulos antigos e quase sempre chorando. O som daquele choro ecoava pelo cemitério vazio e parecia seguir meus passos durante as rondas. Comecei a pesquisar qualquer coisa que pudesse explicar aquilo. Procurei registros antigos do cemitério. Perguntei para funcionários mais velhos. Conversei até com alguns moradores antigos do bairro, mas ninguém sabia de nenhuma história sobre uma noiva enterrada ali. Era como se aquela mulher simplesmente nunca tivesse existido. Com o passar do tempo, trabalhar no cemitério começou a se tornar um pesadelo. Eu mal conseguia dormir. O choro dela parecia ecoar na minha cabeça mesmo quando eu estava em casa. Comecei a perder o apetite. Minha esposa dizia que eu parecia outra pessoa. Eu sabia que algo estava errado comigo, mas também sabia que aquilo era real. Até que chegou um ponto em que eu simplesmente não aguentei mais, pedi demissão.
Foi a decisão mais difícil que já tomei. Passei mais de 20 anos trabalhando naquele cemitério, mas eu sabia que não podia continuar naquele lugar. No meu último dia, antes de ir embora, caminhei até o local onde tinha encontrado aquele vestido de noiva. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio. Enquanto olhava para aquele pedaço de terra, senti um frio intenso ao meu redor, como se alguém estivesse parado bem atrás de mim. Não tive coragem de olhar, apenas fui embora. Desde então, nunca mais voltei naquele cemitério, mas até hoje, às vezes durante a noite, ainda consigo ouvir na minha memória o som distante de alguém chorando. Meu nome é César. Durante alguns anos, eu trabalhei como coveiro em um pequeno cemitério rural no interior de Minas Gerais. Diferente dos cemitérios das grandes cidades, aquele lugar era extremamente isolado. Ao redor só havia mato, árvores antigas e quilômetros de estrada de terra. A maioria das pessoas enterradas ali eram moradores antigos da região. Eu praticamente conhecia todas as famílias que apareciam nos enterros. Por isso, durante muito tempo, trabalhar naquele lugar parecia algo tranquilo. O silêncio era constante. O vento passando entre as árvores, o som dos insetos à noite, tudo fazia parte da rotina. Mas tudo começou a mudar alguns meses atrás. Eu estava terminando de fechar uma cova no final da tarde quando senti uma sensação estranha. Aquela sensação de que alguém está te observando. Levantei a cabeça devagar e olhei na direção da mata que cercava o cemitério. Foi então que eu vi 2 pontos brilhantes no meio da escuridão. No começo pensei que fossem olhos de algum animal, talvez um cachorro ou um gato que estivesse passando por ali. Mas havia algo diferente naqueles olhos. Eles não se moviam, não piscavam, e pareciam estar olhando diretamente para mim. Naquele momento, eu apenas ignorei. Pensei que fosse algum animal escondido na mata. Terminei meu trabalho, fechei o portão do cemitério e fui embora para casa. Mas nos dias seguintes, aqueles olhos voltaram a aparecer, sempre à noite, sempre no meio da escuridão perto da linha das árvores. No começo eles ficavam bem longe, quase na beira do mato, mas parecia que, a cada noite que passava, eles estavam um pouco mais próximos. Às vezes eu os via entre as lápides, outras vezes apareciam perto da cerca do cemitério, sempre brilhando na escuridão, sempre imóveis, como se estivessem me observando. Comecei a levar uma lanterna mais forte durante minhas rondas e, por precaução, passei a carregar uma faca comigo também. Toda vez que eu iluminava a direção dos olhos, eles desapareciam, mas bastava apagar a lanterna por alguns segundos e lá estavam eles novamente, parados, brilhando, observando. Aquilo começou a mexer com minha cabeça. Passei a dormir mal. Mesmo em casa, às vezes tinha a sensação de que ainda estava sendo observado. Contei sobre os olhos para alguns colegas e até para minha esposa, mas ninguém levou muito a sério. Disseram que devia ser apenas algum bicho noturno, talvez um gato do mato. Mas eu sabia que não era isso. Havia algo estranho demais naqueles olhos, algo quase humano. Com o passar das semanas, os olhos começaram a aparecer cada vez mais perto. Já não ficavam apenas na beira da mata. Às vezes eu os via entre as lápides, escondidos na escuridão, sempre observando, sempre imóveis. Até que, em uma noite particularmente escura, algo aconteceu. Eu estava fazendo minha ronda habitual quando vi os olhos novamente, mas dessa vez eles estavam muito mais próximos, quase ao lado de um túmulo antigo e esquecido. Senti meu coração acelerar. Segurei a lanterna em uma mão e a faca na outra. Caminhei devagar em direção ao lugar. A luz da lanterna tremia levemente enquanto eu me aproximava. Foi então que percebi algo estranho. As sombras ao redor do túmulo pareciam se mover. No começo achei que fosse apenas minha imaginação, mas de repente, aquelas sombras começaram a tomar forma. Uma massa escura se movendo na minha direção. E no meio daquela escuridão,
estavam os mesmos olhos brilhantes que eu vinha vendo todas as noites. Antes que eu pudesse reagir, aquilo avançou. Senti como se várias garras invisíveis estivessem rasgando minha pele. Caí no chão tentando me defender. A dor era intensa. Eu lutava contra algo que mal conseguia ver. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, as sombras simplesmente recuaram, desapareceram na escuridão do cemitério. Eu estava no chão, ferido, tentando recuperar o fôlego. Com muita dificuldade consegui me arrastar até a pequena sede do cemitério. Liguei para o hospital e fui atendido naquela mesma noite. Os médicos disseram que os cortes no meu corpo pareciam marcas de garras de algum animal. Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia o que tinha visto. Ou melhor, o que tinha sentido. Depois daquela noite, nunca mais consegui voltar ao trabalho. Pedi demissão assim que tive condições. Hoje tenho outro emprego, longe daquele lugar. Mas às vezes, quando acordo no meio da madrugada, ainda tenho a sensação de que há algo na escuridão, me observando.